Salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima. Sempre agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Hoje, dia 28 de setembro, último domingo do mês. O mês passou rapidinho, não é mesmo? Parece que foi ontem que nós estávamos falando, dando boas-vindas ao mês de setembro, e essa semana já vamos estar no mês de outubro, e que esse venha florido como a primavera, cheia de esperança, cheio de realizações, que possamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, de tudo aquilo que nos é importante. E eu faço a pergunta: o que é importante para você? O que é importante, valoroso para nós? Você já se fez essa pergunta? Será que muitas vezes nós dizemos que o mais importante para nós é a nossa saúde, é o nosso bem mais precioso, mas nós cuidamos da nossa saúde como deveríamos? Muitas vezes nós deixamos a nossa saúde de lado, ficamos preocupados com o trabalho, com os afazeres e vamos deixando a nossa saúde de lado. Mas será que nós não paramos para pensar que nós somos inquilinos desse corpo emprestado por Deus e que amanhã cada um de nós vamos prestar contas? É como alugarmos uma casa. Quando temos que devolvê-la, não temos que dar das mesmas condições que recebemos. Sabemos que o corpo ele é um pouco diferente, mas será que nós vamos entregar para Deus pelo uso ou pelos maus tratos? Será que não está na hora de nós começarmos a olhar para a nossa saúde, para o nosso corpo com mais amor? Ficamos tão preocupados com o trabalho, com as contas, com o corre-corre do dia a dia, com as pessoas até que à nossa volta precisa dos nossos cuidados. Mas se nós não cuidarmos de nós, como eu quero cuidar do todo? Será que eu não preciso começar a cuidar de cada parte do meu corpo com mais amor? É como cuidar da nossa casa. Hoje aparece um descascado ali, eu deixo. Amanhã esse descascado vira um buraco, amanhã uma rachadura e depois acaba até trincando. E o reparo não é maior. Assim não somos nós com a nossa saúde? Aparece uma dorzinha aqui e nós deixamos. Isso não é nada. E com o tempo essa dor vai piorando. Quando nós vamos dar conta, às vezes já estamos com um problema grave. E às vezes não há mais tempo de recuperar. Então vamos começar a cuidar da nossa saúde? Mas o que eu faço para cuidar da minha saúde? Será que não é começar pela minha alimentação? Nutri-la melhor? Hoje nós estamos tão acostumados com fast food, com produtos industrializados, processados. Mas será que não é isso a causa das minhas dores de cabeça, das minhas dores de estômago? Eu estou hidratando o meu corpo? Eu digo até por mim mesmo, eu tenho e sempre sofri, eu não tenho, né? Mas eu sempre tive várias dores de cabeça. Só que eu tenho um hábito muito ruim. Eu não tenho o hábito de beber água. E o nosso corpo, ele é 70% água. Então, será que eu não preciso me hidratar melhor? Será que eu não preciso me movimentar? Porque hoje, na correria, tudo nós fazemos de carro ou chamamos um aplicativo, nós não temos mais o hábito de caminhar, nós não temos mais o hábito de exercitar. E o corpo nosso é uma máquina. E quando este corpo começa a parar, começa a enferrujar, começa a ter a dor aqui, a dores ali. E eu descanso, eu tenho um sono que reposita todas as minhas energias, é a reposição do meu dia, do meu desgaste. E o que eu tenho feito?
Eu quero cuidar do outro, eu quero trabalhar, eu quero estudar, mas se eu não parar e olhar para mim, o tempo vai parar. E não vai talvez parar por um dia, por uma hora, por uma semana. Às vezes são meses para a gente conseguir restabelecer a nossa saúde. Eu acho que até comentei uma vez aqui com a nossa conversa. Há uns anos eu, com o desgaste do trabalho, com preocupações, trabalhando tarde da noite, não comendo adequadamente, nem indo ao banheiro, um belo dia, dormindo, eu tive um AVC. Então, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu queria fazer, ficou adiado. E por quê? Eu negligenciei com o meu corpo. Eu fui sentindo dores e fui deixando para lá. Não fui cuidando de mim. Mas graças a Deus, pela misericórdia divina, consegui me restabelecer. Mas quantos não têm essa sorte? Quantos de nós não fica com grandes sequelas? Por quê? Pela nossa invigilância, pela nossa falta de amor próprio a nós. Então pense, o que eu preciso fazer para cuidar da minha saúde? Às vezes, quantos de nós não temos família, familiar, um pai, uma mãe, um filho que depende de nós, que está acamado, que está adoecido? Mas será que, se eu não tirar uns minutinhos para cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar desse meu ente querido, desse meu familiar que precisa com mais amor, com mais carinho? Então pense o que eu preciso mudar. E não é só o corpo. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E tudo que eu penso, tudo que eu crio na minha mente é um reflexo no meu corpo. Então, quais são os pensamentos que eu estou tendo? De mais amor, de mais gratidão? Ou eu sou aquela pessoa pessimista? Que eu já coloco o não na frente de qualquer situação. O corpo, ele reage de acordo com o que nós pensamos. Então, o que eu estou pensando neste momento? Eu estou pensando em me curar? Eu estou pensando em me reabilitar? Ou eu estou me entregando? Dores, doenças, todos nós, de alguma forma, vamos passar por algumas, mas cada um passa de acordo com a sua vontade de vencer. Porque muitas vezes a gente diz, nossa, a pessoa está com um problema e nem parece, porque a vontade dela de viver, a fé dela, faz com que ela saia da ociosidade, dos pensamentos destrutivos. Então, eu te pergunto, o que você precisa fazer? É mudar os pensamentos? É mudar os seus hábitos alimentares? A sua rotina? Então, eu te convido nesse momento, feche os seus olhos, entregue os seus sentimentos à nossa Mãe Maria Santíssima, para que ela possa, neste momento, levar os seus pensamentos, as suas orações, aquilo que mais lhe faz bem, aquilo que mais te aflige nesse momento, porque a nossa mãe é o nosso canal de ligação com o Mestre Jesus. É ela que nos dá a força, nos dá o amparo, nos dá os melhores sentimentos. Então peça que ela ilumine o seu caminho, que ela cuide daquelas pessoas que estão ao seu lado, daquelas que estão longe dos olhos, mas perto do nosso coração, que entregue essa oração àquele ente querido que já partiu, mas está tão presente em seu coração. Faça a ela o seu pedido. E nesse momento das 18 horas,
onde o mundo para reverenciar a nossa Mãe Maria Santíssima, e nós, de almas ajoelhadas, na hora em que os sinos tocam, que toque o nosso despertar para um novo amanhã. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam Misericórdia quero no a holocausto. Nossa Senhora. O que é a misericórdia? A misericórdia é o perdão que você concede ao outro, ainda que o outro não mereça. O próprio salmista Davi, em 2 passagens dos seus salmos, implora a misericórdia a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. É o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. As suas bênçãos, Mãe querida, que cuide de cada um de nós, que cuide do nosso lar, que traga-nos a paz, a fé, que cuide de todos aqueles que perecem, que pedem por tua intercessão, que leve ao mundo a paz, o recomeço, a esperanças nesses corações sofridos, que cubra, Mãe querida, com o seu manto sagrado, a cada um dos seus filhos, as suas bênçãos, Mãe querida. E hoje, ouvindo uma mensagem do nosso querido amigo Dr. Rudolf Steiner, ele fala sobre a saúde. Não seja negligente com sua saúde. A paz em Cristo, o coração de todos tenham. Dos propósitos de cada um, o restabelecimento se dá à medida de que cada um tem a maturidade de entender a melhor forma de viver e a criação do seu corpo, respeitando-o, cuidando da mente e de todas as ações que ele precisa para o bem-estar. O importante é lembrar que o corpo é vestimenta da alma, a roupagem do espírito, que precisa ser cuidada adequadamente. Assim como deve conservar a vestimenta do corpo e o assentamento também. Cuidando do espírito que ocupa o corpo, trará o equilíbrio e outra vez toda a sua saúde de volta. Saber dirigir o modo pelo qual se alimenta a alma conduz os pensamentos. Contudo, refletindo as ações, o corpo tende-se a regenerar-se. Cada um tem sempre um problema sério para resolver. O corpo precisa de cuidados. Os cuidados são adequados conforme o entendimento que cada um tem. Muitos buscam ajuda e contam somente com o que os espíritos podem oferecer, e eles oferecem todas as condições para poder se equilibrar-se. Tudo o que falta no seu corpo, nós ensinamos a preencher, cuidar da sua alma, da mente e do corpo, um em comunhão com o outro. As atitudes que se tornam são os que auxiliam o seu corpo a preencher os vazios que geram as doenças. Deus cria os corpos e espíritos perfeitos, dando a condição mental para cada um conduzir com retidão e perfeição toda a sua evolução. Deus não cria doença para testar a sua fé, o mal para testar o seu amor. Assim
como você educa e ensina seus próprios filhos, Deus ensina como agir e criar o seu destino, a cuidar da sua vida. O corpo reage à sua mente e aos seus sentimentos. Saber guiar a mente e entender os sentimentos conduzirão ao reequilíbrio completo para todo sempre. Toda ajuda é dada, toda misericórdia é ensinada. Ocupe sua mente, o tempo, trabalhe. Obediência, isso muda a sua vida. Muda os hábitos. Acerte o seu dia a dia, assim ficará feliz e curado. Não desperdice o que recebe. Não seja negligente com a sua própria vida. Lembre-se, você está em um corpo. Você não é um corpo, mas precisa cuidar do corpo. Para isso, o que é material, o que é espiritual. Não busque facilidades que não irão te estimular a aprender. Siga o caminho. Dificuldades somente atiram do seu comodismo alguns momentos de sua vida. Seja cauteloso, amoroso. Todo bem vem para você. Obrigado. Então, são umas palavras sábias do nosso grande amigo, cientista Dr. Rudolf Steiner, que trouxe para nós essa reflexão, para nós cuidarmos do corpo, da mente, da nossa alma. Porque tudo reflete no corpo, os nossos pensamentos, a nossa alimentação, o que comemos, e precisamos ter esse asseamento não só com o corpo, mas com os pensamentos, que muitas vezes eles são nocivos a nós. Da mesma forma que temos vícios, também temos às vezes a nossa mente viciada nas coisas negativas, nas coisas que não enriquecem a nossa alma. Então, hoje, se nós fôssemos devolver o nosso corpo que foi emprestado para Deus, eu estaria entregando ele pelo uso ou porque eu abusei dele? Eu não fui uma boa inquilina. Então, que nós possamos olhar para nós. Ainda dá tempo de mudar. Dá tempo de nós cuidarmos do nosso espírito. Dá tempo de nós cuidarmos de algumas mazelas que às vezes foram ocasionadas pelo não perdão conosco mesmo, pela falta de amor. Então vamos nos olhar no espelho, reconhecer que ali há uma pessoa importante, que pode e que deve ser amada primeiro por nós, cuidar de nós, porque cada um tem a sua beleza, cada um de nós tem a sua riqueza. E para eu poder cuidar do outro, eu preciso primeiro cuidar de mim, cuidar de quem eu sou. Para amar o próximo, eu preciso me amar. Então faça essa reflexão. Cuide bem desse corpo, porque hoje eu não sou a Patrícia, eu estou a Patrícia. Então, esse espírito é eterno. Então, quando eu voltar pela pátria espiritual, que eu possa ter mudado alguns hábitos, tanto nos meus pensamentos, como nas minhas atitudes, e principalmente que eu possa deixar paz, sentimentos para com os outros. Então, eu te convido essa semana a essa reflexão. Espero que todos tenham uma excelente semana, o mês se findando, que o mês de outubro seja um mês de muita paz, de muito amor, de muita conquista e que nos renove a nossa esperança. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve nossa Mãe, Maria Santíssima.